Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bradando-lhe, saiu ao encontro. Eu sou Emerson Cicarelli e você está no Café com Bíblia. O texto que nós acabamos de ler fala sobre a primeira transgressão a qual Sansão realizou assim que ele se tornou adulto, assim que ele resolveu se casar. Essa primeira transgressão, aos olhos de muitos, ela não é tão nociva e tão perigosa como as muitas que irão estar aparecendo no decorrer da história desse juiz. Mas nos ensina uma coisa muito grande e nos ensina um ensinamento muito poderoso, que existem coisas em nossas vidas que muitas vezes nós podemos evitar. Existem problemas e perigos que muitas vezes passamos que realmente são perigos desnecessários e com um pouquinho de obediência e de observação na palavra de Deus, essas coisas podem ser evitadas. O texto nos diz que Sansão desejou se casar, mas ele recebeu de seu pai e sua mãe, no versículo 3,14, o seguinte: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo? Para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O que nós começamos a enxergar aqui, e é aplicável para os nossos dias, é que é muito perigoso irmos, muitas vezes, por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que nós achamos que é bom, mas que fere determinados princípios da palavra de Deus. O texto aqui nos mostra ele querendo casar com uma mulher de um povo incircunciso, de um povo sem aliança, um povo que não respeitava as coisas de Deus, um povo que, na verdade, não possuía os estatutos do Senhor. Para essa época, você pode olhar e falar: ah, mas isso não tem nada a ver, os tempos mudaram. Sim, mas mesmo assim, aplicando isso aos nossos dias, muitas vezes existem coisas que Deus coloca pessoas no nosso caminho, ao qual estas pessoas nos aconselham a rever os nossos conceitos, repensar um pouco mais as nossas decisões. Essas pessoas podem ser nossos pais, podem ser amigos, podem ser pessoas do nosso dia a dia, que estão vendo que lá na frente algo pode dar errado. Mas estamos indo pela emoção do momento, estamos indo por aquilo que nos agrada, e nem sempre aquilo que nos agrada é exatamente o melhor para todos nós. Pode ser que a princípio você não esteja enxergando um grande perigo, mas existem perigos ocultos, armadilhas ocultas que acabam aparecendo e vindo ao nosso encontro. O texto nos diz então no versículo 4, que ele desce junto com o seu pai e com a sua mãe, e no verso 5, quando desceu, pois, Sansão com sua mãe a Tímina, chegando às vinhas de Tímina, outro lugar que ele já não deveria estar, porque era nazireu e porque possuía um voto de não beber bebida forte. Mas ele estava no meio das vinhas, um ambiente que produz a bebida forte. Com isso nós entendemos e aprendemos que quando começamos a seguir os nossos impulsos, quando começamos a seguir tudo que nos agrada, tudo que achamos que é o certo e que nós temos o controle da situação, nós começamos a pisar em lugares perigosos, estar em ambientes perigosos, que mesmo sendo perigosos, nós achamos que nós podemos estar. Sabe aquela coisa de: ah, eu dou conta, vem comigo que você passa de ano? É isso que começa a acontecer. A partir daí, o texto nos diz no mesmo versículo que saiu-lhe ao encontro um leão. E o leão aqui nos mostra a personificação do perigo, a personificação do risco desnecessário. Será que se porventura Sansão tivesse ouvido seu pai e sua mãe, ele tinha descido até aquela vinha? Será que se ele não tivesse descido até aquela vinha,
Será que um leão lhe viria ao encontro em um lugar seguro que ele estava antes? Pois é. O final da história até que é bonito, porque o Espírito do Senhor se apodera dele e ele rasga o leão como se o leão fosse um cabrito. Mas será que nós, nos dias de hoje, teremos a mesma sorte? Será que nós vamos conseguir rasgar os leões perigosos que aparecem em nossas vidas da mesma forma que Sansão venceu dele? Eu acredito que os tempos são outros e que hoje a prudência ela vale mais do que a força. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, na comissão apostólica: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Jesus está dizendo: não corra riscos desnecessários. Não entre em coisas que você poderia evitar de você entrar. E assim, muitas coisas fluirão bem e caminharão bem sobre a nossa vida. Esse texto nos ensina a pensar uma, duas, três ou até mais vezes a respeito de decisões que possam ser tomadas. Porque muitas vezes, se você está enfrentando um leão, muitas vezes você só está enfrentando esse leão porque ele veio ao seu encontro. Porque você estava no lugar errado, no momento errado e na hora errada. Termino com uma reflexão. Daniel foi para a cova dos leões e ele foi livrado sem risco nenhum. Sansão desceu até a terra de Tímina e venceu aquele leão pela misericórdia. Mas aquele leão era o indício de grandes perigos de um caminho errado que ele estava trilhando. Existem coisas que nós podemos evitar e que nós devemos evitar. Que Deus te abençoe.